Ela é nefrologista pela PUC-SP, ela fez mestrado e doutorado em nefrologia aqui, na Universidade Federal de São Paulo. Ela é professora titular da PUC e, além disso, é a diretora científica da Sociedade de Nefrologia do Estado de São Paulo. Professora? Em seguida, eu queria convidar a professora doutora Giana Mastroianni. Ela é a nossa orientadora científica do simpósio, além de ser preceptora da Liga Acadêmica do Rim e professora aqui da Escola Paulista de Medicina. Por fim, eu gostaria de chamar o professor Dr. Lúcio Requião, que possui mestrado e doutorado aqui na Escola Paulista de Medicina, além de ser professor e presidente da Sociedade de Nefrologia do Estado de São Paulo. Bom, o SPAN é um evento realizado pela Sonesp, junto com as ligas acadêmicas. Nesse ano, nós temos 11 ligas organizando. Ser presidente do maior simpósio acadêmico de nefrologia e um dos maiores de medicina do país foi um desafio em tanto. Durante 5 meses de organização, a diretoria teve que aprender habilidades que eram desconhecidas. A cada semana surgiam outras demandas, novas responsabilidades, muitas por sinal, e burocracias para que o simpósio acontecesse. Mas, ao mesmo tempo que surgiam funções, a vontade de fazer com que essa experiência fique marcada na memória de todos os presentes aumentava. Definitivamente, foi o projeto que mais me dediquei desde 2018, quando iniciei minha trajetória na medicina, ainda na Universidade Federal de Alagoas. Nós acreditamos que o interesse pelas especialidades depende muito de experiências como essas. Alunos de mais de 15 faculdades do Estado de São Paulo e professores de referência nacionais e internacionais, juntos em um dia para discutir nefrologia de forma leve, com pausas para networking e coquetel no final para que todos se conheçam. Particularmente, eu estou muito feliz de estar sediando esse evento na minha casa acadêmica, em que tenho muito orgulho de participar e de contribuir, que é a Escola Paulista de Medicina. O SPAN foi organizado com muito carinho para ser uma experiência incrível. Participem, façam perguntas nos tempos de debate e não deixem de conversar nos espaços com outros alunos e com os professores. Pensem que o futuro da nefrologia está aqui. Hoje, são vocês, somos nós. Me vejo daqui a alguns anos organizando o Congresso Paulista ou o Congresso Brasileiro de Nefrologia, e será algo emocionante em meu discurso de abertura relembrar que em 2023 almejava esse momento enquanto conversava aqui com vocês. Assim, agradeço a todos pela presença e desejo um ótimo SPAN. Antes de passar a palavra para nossos professores, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores. Em primeiro lugar, agradeço à Sociedade Brasileira de Nefrologia por ter apoiado o evento. Agradeço também ao Departamento de Medicina da Escola Paulista de Medicina, ao qual a disciplina de Nefrologia também participa. Agradeço também à Minalba por ter disponibilizado todas as águas do evento. Agradeço à editora Ateneu, à editora Rubio, editora Balieiro, editora Manoli, que doaram alguns livros para nossos sorteios. Agradeço também ao Nefro Papers pela disponibilização de alguns cursos. E agradeço também ao Tá de Clinicagem, que é um podcast que também doou alguns cursos para vocês. Por fim, gostaria de convidar todos para o Congresso Paulista de Nefrologia, que será realizado em Atibaia. Bom, agora eu gostaria de convidar a professora doutora Giana Mastroianni, que é a nossa preceptora, para falar algumas palavras.
Bom dia a todos. Eu, brevemente, gostaria de dar as boas-vindas a todos os alunos de todas as faculdades que estão integrando esse SPAM hoje. Gostaria também de agradecer pessoas que foram fundamentais, como o Bruno Peloso, que se dedicou de corpo e alma, toda a nossa Liga do Rim e toda a diretoria do SPAM, que realmente trabalharam bastante para que esse evento acontecesse hoje. Logicamente, a diretoria da Sonesp, que foi essencial, e duas pessoas que não podemos deixar de mencionar, que é a Carla Alves, que é secretária da Sonesp, que também se dedicou bastante, e a Pedra Merli, que é secretária da disciplina de nefrologia. Logicamente, tem todos os outros agradecimentos que nós não vamos falar mais e que o Bruno já fez aqui. Nós escolhemos como tema desse evento a doença renal crônica. Esse mês, em particular, que tem o Dia Mundial do Rim, realmente a gente queria destacar a importância dessa doença pela sua frequência, pelas suas comorbidades, pelas complicações que ela pode trazer e pela importância do diagnóstico precoce, que é o que nós queremos que hoje vocês levem daqui como um grande aprendizado, e, com certeza, vocês vão ser agentes multiplicadores, quaisquer que sejam as suas profissões, suas subespecialidades. Então, acho que essa mensagem que a gente mais queria desse SPAM, que a gente tem certeza que vai ter uma repercussão muito boa, né? Por fim, basicamente isso, agradecer a todos que aqui estão presentes e que nos ajudaram muito em fazer esse evento, que é o 6º, e o primeiro também foi aqui na Unifesp, e nós participamos e temos gostado muito da repercussão que isso tem no mundo acadêmico, né, no nosso mundo acadêmico aqui em São Paulo. Agora eu gostaria... Continuando, eu gostaria de convidar a professora doutora Sibeli Isaac para dar umas palavras. Bom dia a todos e a todas. Também serei muito breve e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje novamente para comemorar a 6ª edição já desse evento, que é o maior evento acadêmico do Estado de São Paulo, acho que talvez do Brasil. Eu participei desde o primeiro simpósio acadêmico. O primeiro foi no dia 24 de março de 2018, que já aconteceu com o patrocínio da Sonesp e com o apoio da SBN. Na época, eu era diretora científica, e hoje eu estou diretora científica também na gestão do Lúcio, naquela época, na gestão do Medina. Os alunos me procuraram e pediram para que a gente ajudasse nessa organização, e com patrocínio, e com apoio. E a diretoria da Sonesp, na ocasião, abraçou totalmente essa ideia, né, e isso se tornou um evento de grande importância para a Sonesp. Eu gostaria de deixar isso bem frisado, né, porque a gente está tendo hoje quase que um congresso, como disse o Bruno. E hoje, essa querida amiga, a professora Giana, que está coordenando aqui o SPAM, e a gente está voltando às nossas raízes, porque a gente já teve um momento aqui na Unifesp, lá no primeiro evento. Então, estamos voltando, né, fechando um ciclo. E, para o sucesso desse evento, a gente está contando com uma constelação de estrelas. Estou olhando aqui os professores sentados, é a nata da nefrologia que está aqui hoje, né? É muito emocionante, num simpósio acadêmico, num sábado de manhã, ver todos os professores. Não vou nominá-los, mas fica aqui meu grande agradecimento. Eu conheci o Bruno agora, né? Ele é aluno da Unifesp, não é da PUC, e eu percebi o quanto ele cresceu, tanto ele, o Pedro, e como eles se organizaram, e como foi bacana ver esse aprendizado e esse crescimento. Não é à toa que ele está almejando um dia presidir um congresso brasileiro, né? Ele apanhou bastante, mas aprendeu bastante também, com certeza. E a gente não pode esquecer do apoio fundamental da Carlinha, né? E eu sei que a secretária da Unifesp ajudou muito também. E ao Lúcio, óbvio, né, que nos apoia em todas essas ações. Às vezes a gente briga, porque ele queria fazer todas as vontades do Bruno e nem sempre eu deixava.
Mas é muito boa essa convivência, e eu queria terminar já falando a frase que eu falei no primeiro spam, que a gente precisa plantar boas sementes para que floresçam nefrologistas apaixonados no futuro. Então, é para isso que a gente está aqui, né? Para encantá-los. Aproveitem bastante, e eu espero que seja um spam maravilhoso, como ele está pintando ser. Por último, agora, eu passo a palavra para o professor Dr. Lúcio Requião, que é o presidente da Sonesp. Bom dia a todos. Eu vou tomar um pouquinho a tribuna aqui do Bruno, que já quer ser o presidente do próximo Congresso Brasileiro de Nefrologia, e essa é a ideia mesmo. Eu queria, inicialmente, como professor desta escola, desejar as boas-vindas a todos vocês, dizer que é uma honra recebê-los aqui, mas a minha função aqui, rapidamente, é falar em nome da Sociedade de Nefrologia do Estado de São Paulo, da qual eu sou o presidente atual, no segundo mandato, e da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que também represento aqui para o secretário executivo, o secretário-geral. A gestão que nós temos implementado, tanto na Sonesp já há alguns anos, por sucessivas diretorias, e na SBN agora, na sua nova diretoria, de uma forma muito estruturada, tem 3 princípios, e eu rapidamente gostaria de compartilhar com vocês esses 3 princípios. Porque esses princípios norteiam um pouco do nosso encontro pessoal. Hoje aqui nós ficamos tanto tempo sem conseguir nos encontrarmos, né? O ano passado, o SPAM, que foi organizado pelo Gustavo e o pessoal da Embi Morumbi, e as outras ligas também, mas a Embi Morumbi estava à frente, foi híbrido, e o anterior, que foi pelo pessoal da Santa Marcelina, foi totalmente online. E essa é a oportunidade que nós temos de nos encontrarmos, nos abraçarmos e trocarmos ideias, e isso é importante, independente do que vocês vão seguir como carreira daqui para frente. Então, esses 3 princípios que são fundamentais e que vão nortear este encontro e qualquer outro que tivermos, são a liderança pelo exemplo. Ninguém é líder por imposição, a gente precisa ser líder por exemplo. Então, eu espero que o contato que vocês tenham aqui com as pessoas que estão nas suas respectivas escolas, exercendo o papel de liderança, quer sejam professores ou alunos, transmitam para vocês o exemplo para que vocês sejam os líderes de amanhã. E é super importante, porque o mundo tem sofrido uma carência de grandes lideranças, e quando aquelas pessoas que são vocacionadas para assumir esses postos abrem mão da sua vocação, não vai ficar vazio o espaço. Nós não podemos deixar esses espaços vazios. Nós precisamos ir e ocupar esses espaços para que a gente seja instrumento transformador da sociedade. Seja lá onde a gente for, sociedade médica, o bairro, o condomínio, a disciplina, o que for, não importa. A igreja, a escola de samba, o time de futebol, qualquer coisa. O segundo ponto é a representatividade, é a responsabilidade. E a principal responsabilidade que nós temos aqui é a responsabilidade pela representatividade. Nós estamos representando pessoas. Então, nós temos a responsabilidade por representar os pacientes com doença renal crônica, os pacientes com doença genética, os pacientes com doenças renais, e por aí vai. Mas nós temos responsabilidades de representar pessoas que vivem em comunidade. Então, a direção do SPAM recebeu uma diretiva muito objetiva. Nós precisamos ser representativos. Nós precisamos representar o que está acontecendo na sociedade, especialmente paridade de gênero, representatividade geográfica. E nós temos muito que avançar em termos de representatividade, e não tenho dúvida do que deve depender dessa geração, e tenho certeza da geração de vocês, nós vamos avançar ainda muito mais em termos de representatividade. E por fim, que eu acho que talvez nesse ponto o SPAM seja o mais importante, viu, Cibele, é a perenização. É a sustentabilidade, que sustentabilidade não diz respeito só à questão de dinheiro ou de recurso natural, diz respeito a recurso humano. E nós precisamos criar a geração que vai nos substituir. E é isso que nós estamos fazendo, investindo em líderes, em formação de líderes, para que, daqui a algum tempo, a gente possa gozar daquilo que é do fruto do nosso trabalho, de formas que a gente olhe para trás e diz assim, nossa, eu deixei uma herança para uma geração de pessoas. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês,
Estou extremamente feliz por encontrar professores queridos e amigos aqui, alguns que eu já não via há tanto tempo, como o professor Maurício Zanoli, muito feliz em vê-lo. Professor Roberto Zates aqui presente, e todos os outros, Almerinda, Rodrigo, Adriano, Fabiana, ali, e os que virão para participar do SPAM. Agradecer ao Bruno e toda a sua diretoria, a professora Giana pela supervisão científica do evento, pela coordenação do evento, a Cibele, agradecer a Carla, a Pedra e a todos vocês que vieram, confiaram na gente e esperam que tenham um grande evento. Muito obrigado a todos. Bom, para iniciar o SPAM agora oficialmente, gostaria de convidar o Pedro Andreolo, ele é aluno da Unesp e é o vice-presidente dessa edição. Pedro, por favor. Bom, bom dia a todos, então. Eu vou começar chamando, então, o professor Dr. Rodrigo Bueno para a sua palestra sobre diagnóstico clínico e laboratorial da doença renal crônica. O professor é médico e nefrologista, com doutorado em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, pós-doutorado pela Universidade Jules Verne da França. E atualmente é professor livre-docente associado ao Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia. É um prazer ver todos vocês aqui. Muito obrigado pelo convite, pela comissão organizadora, por parte dos acadêmicos, da SONESP. E eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje pela manhã, nesse lugar que é tão importante. Eu posso dizer que é um dos lugares da medicina de São Paulo e do Brasil muito importante, onde várias coisas aconteceram e vão acontecer. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui como educador para falar para uma audiência prioritariamente de jovens que querem aprender nefrologia e querem seguir os passos da boa medicina. Então, é uma alegria muito grande. Muito obrigado. O tema que me pediram para falar foi doença renal crônica, diagnóstico clínico e laboratorial. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu não tenho conflito de interesses a declarar. O diagnóstico da doença renal crônica, ele aparentemente é simples. Ele se baseia em um biomarcador que tem origem no tecido muscular e que é excretado e secretado pelos rins, que é a creatinina. Então, a creatinina sérica, ela se presta para estimar, medir a taxa de filtração glomerular. Como vocês sabem, o rim tem diversas funções. Tem função hormonal, tem função de controle de eletrólitos, de água, do equilíbrio ácido-básico, e também tem a função de filtração. Por que não escolher, então, uma outra função renal para ser medida, para a gente fazer o diagnóstico da doença renal crônica? É porque a taxa de filtração glomerular, ela é uma das funções do rim que melhor reflete a função global desses órgãos, tá? Então, a partir dele, eu estimo ou calculo ou meço a taxa de filtração glomerular. Uma outra forma de diagnosticar a doença renal crônica é medir se existe algum marcador de dano tecidual, pela urina, por exame de imagem, por biópsia. Então, a rigor, se nós identificarmos essas alterações que eu comentei de forma repetida, num período maior do que 3 meses,
eu tenho o diagnóstico da doença renal crônica. Então, eu poderia acabar a aula agora e abrir para perguntas, porque a rigor é só isso mesmo. Mas falta uma coisa importante aqui, que é o raciocínio médico para aplicar, para interpretar isso que a gente falou. Então, a aula começa agora. Isso aqui, vocês podem, se digitar no Google, vai aparecer essa figura e, se você olhar qualquer laboratório hoje em dia, dá o diagnóstico de doença renal crônica. Você pede a creatinina e vem a taxa de filtração glomerular estimada. Mas como o médico raciocina, como o nefrologista pensa, ou como qualquer médico pensa para diagnosticar a doença renal crônica? Bom, então a primeira coisa é pensar de qual doença a gente está falando. É uma doença com alta prevalência. Alta prevalência. Então, se nós olharmos a população adulta, em torno de 10% dessa população adulta tem algum grau de doença renal crônica. Se olharmos ao longo do globo, essa prevalência ela é alta também em várias regiões, variando desde 7% na Índia até 14% na América do Norte. No Brasil, estima-se que a prevalência seja 10%. Então, isso significa que, entre adultos, a cada 100 pessoas que eu olho, 10 vão ter alguma forma de doença renal crônica. Mas existe um nuance muito importante nisso. Então, quer dizer, por frequência, é fácil encontrar a doença renal crônica. Só que tem um problema. A doença renal crônica, ela dá sintomas tardiamente. Então, essas são as causas de doença renal crônica ao longo do mundo. A causa mais frequente, mais prevalente é o diabetes, seguido por hipertensão, seguido por doença glomerular crônica, causas hereditárias. Por que que a prevalência que eu mostrei para vocês, ela é alta? Tem várias explicações, mas uma delas é as doenças que causam doença renal crônica têm alta prevalência, e uma prevalência que está aumentando. Então, o diabetes, como causa de doença renal crônica, tem alta prevalência. A hipertensão, como causa de doença renal crônica, tem alta prevalência. Então, logo, a doença renal crônica, a prevalência dela é influenciada por isso. Então, aqui é um panorama de vários países em vários continentes, e existe um entendimento que no mundo ocidental o diabetes mellitus é a principal causa de doença renal crônica, seguida por hipertensão. Mas, como eu falei, apesar de ser uma doença com alta prevalência, nós temos um problema. A doença dá sintomas tardiamente. Então, esse é o desafio do médico. Como nós fazemos para identificar uma pessoa com doença renal crônica no meio de uma população que tem poucos sintomas, que só vão apresentar sintomas em estágios avançados da doença renal crônica? Existem diversas estratégias que eu vou mostrar para vocês. Uma delas é a gente pensar nos fatores de risco para a doença renal crônica. E aí rastrear a doença renal crônica nas pessoas que têm esse fator de risco. Então, aqui, por exemplo, diabetes, pressão alta, problemas cardiovasculares, obesidade, história familiar, uso de tabaco e idade acima de 60 anos. A maior parte dos guidelines internacionais reconhece esses fatores como os principais fatores de risco para a doença renal crônica. Então, portanto, se por meio de política de saúde pública, por meio de avaliação individual dos pacientes que eu estou atendendo, se eu tiver isso em mente e saber que a doença é oligossintomática e vai dar sintoma em fases avançadas, mas solicitar uma simples dosagem de creatinina sérica para qualquer pessoa que tenha diabetes, pressão alta, problemas cardiovasculares, obesidade, história familiar de doença renal,
tabagista ou que tiver acima de 60 anos, eu aumento a sensibilidade do diagnóstico muito. É nesses pacientes que a maioria deles tem, uma boa parte tem doença renal crônica. Então, a primeira coisa, para aplicar aquela definição do primeiro slide que eu mostrei para vocês, é conhecer os fatores de risco que causam doença renal crônica. Uma outra estratégia é o processo de raciocínio do médico. A gente pensa pouco sobre isso. Quando a gente é aluno ou quando a gente é médico, quando a gente menos espera, a gente está fazendo diagnóstico. Às vezes você olha para uma pessoa e fala, ela está pálida, tem anemia, ou ela está inchada, ou ela está ictérica. Então, o processo de raciocínio, às vezes parece espontâneo, mas não é. Ele depende de muito substrato. Então, o médico, quando ele pensa em qualquer doença, vamos falar aqui em nefrologia, ele pensa em anatomia, fisiologia, patologia. Ele conhece a evolução natural, a história natural de determinada doença, ele aprende a reconhecer padrões de apresentação clínica e ele aprende, aqui estaria escrito expertise, ele começa a armazenar experiência, aprendizado e começa a ter, é o que a gente chama de experiência do médico em reconhecer e tratar doenças, né? Então, por exemplo, eu tenho que conhecer bem a anatomia, para saber que um paciente com hiperplasia prostática vai ter acúmulo em determinado momento, acúmulo e retenção de urina, vai ter em algum momento hidronefrose e vai referir, por exemplo, dor em região lombar. Então, eu tenho que associar essas informações da anatomia e aplicar ela no meu processo de raciocínio. A mesma coisa de fisiologia, né? O rim é um órgão que participa centralmente do controle da produção de glóbulos vermelhos. Ele produz eritropoetina. Então, eu tenho que saber, do ponto de vista fisiológico, que a falta desse hormônio vai causar anemia, que é um dos sinais cardinais da doença renal crônica. Patologia. Como é o processo de filtração glomerular e como ele é afetado pelas doenças. Então, um paciente com uma glomerulonefrite pode ter hemácias dismórficas na urina. Eu tenho que imaginar o que está acontecendo dentro do glomérulo. E a história natural das doenças. Essa aqui é a história natural do diabetes mellitus. É uma doença crônica de evolução lenta. Então, em função da fase da doença que eu encontro o paciente, eu vou ter um cenário. Então, uma pessoa recém-diagnosticada de diabetes mellitus talvez tenha apenas microalbuminúria, se ela estiver no começo da doença. Se ela já tem 20 anos de evolução, eu vou encontrar outras coisas. Eu vou encontrar retinopatia diabética, eu vou encontrar problemas vasculares, amputação, eu vou encontrar disfunção sexual erétil, eu vou encontrar proteinúria e doença renal crônica. Apresentação clínica das doenças. Então, como eu disse, a doença renal crônica dá sintoma em estágios avançados e eu tenho que conhecer quais são esses sintomas. Então, hipertensão, anemia, dificuldade visual, letargia, cansaço, adinamia, hipertrofia cardíaca, hálito urêmico. Se eu não conhecer isso previamente, se eu vir um paciente com esses sintomas e sinais, eu não vou conseguir reconhecer. Tá? E aí, à medida que a gente vai vendo um caso, estudando, vê outro caso, estuda, vê outro caso, estuda, como o princípio da aprendizagem, é a repetição, aí eu vou desenvolvendo o meu expertise. E a gente usa que linguagem médica para fazer isso? É a semiologia, é conhecer os sinais e sintomas propedêuticos e fazer a aplicação integrando esses aspectos que vão constituir o raciocínio médico para fazer o processo de reconhecimento de doenças. Então, aqui, como eu falei, desenvolvimento de hiperglicemia, diagnóstico de diabetes, na fase inicial, aumento da taxa de filtração glomerular, ao longo de alguns meses, anos, começa
a haver alguma lesão do tecido renal, aumento da pressão e microconcentrações identificadas de albumina na urina. Então, um paciente que está no começo da doença, eu vou ter poucas manifestações clínicas, mas elas vão existir. E elas vão progredir ao longo das décadas se o paciente não fizer um tratamento adequado. Então, isso vale para diabetes, vale para hipertensão, vale para glomerulonefrites, é conhecer a história natural dessas condições. Aqui é um apanhado de sintomas e sinais avançados de complicação de doença renal crônica. Aqui está fácil fazer o diagnóstico. Qualquer médico é capaz de reconhecer que esses pacientes têm problemas graves ligados ao rim. Mas o que interessa para a gente é se antecipar. Por exemplo, aqui o que a gente está vendo? Um arco senil, uma pessoa que provavelmente, certamente é idosa, tem hipertensão arterial, provavelmente dislipidemia, e ela tem as mucosas absolutamente descoradas. É um paciente com anemia da doença renal crônica. É uma anemia normocrômica, normocítica, às vezes se sobrepõe a um fundo amarelo palha, então é a característica da anemia da doença renal crônica. Isso aqui é um paciente absolutamente urêmico, com a função renal muito baixa, que secreta pela pele moléculas de ureia. Isso é chamado de neve urêmica. É raro a gente ver isso hoje em dia, principalmente no Sudeste, mas a gente ainda vê isso, ainda vê. Isso aqui é um raio-x de um paciente, uma radiografia anteroposterior de um paciente que faz diálise, já tem um catéter aqui no átrio direito. Vejam a cardiomegalia, vejam o aumento da imagem cardíaca e uma congestão pulmonar por acúmulo de fluido. Esse raio-x de crânio é um raio-x que nós conhecemos como um sinal do sal e pimenta. Então, são áreas de reabsorção por meio de um osso do díploide do clânio, secundário ao hiperparatiroidismo secundário, que é uma complicação da doença renal crônica. Aqui é uma foto das paratiroides hipertrofiadas, na tentativa de normalizar a calcemia, que é comum nos pacientes com doença renal crônica, a hipocalcemia secundária à deficiência do calcitriol. Então, vendo como é importante a gente lembrar da fisiologia, da fisiopatologia para compor o nosso raciocínio médico. Aqui é uma radiografia com calcificações vasculares nas mãos, uma rarefação óssea difusa, também uma complicação do hiperparatiroidismo secundário. E aqui, por fim, um paciente com retenção de sódio, de água, com um edema, um sinal de Godet positivo. Então, veja, esses sintomas e sinais evidentes surgem em fases avançadas e nas complicações da doença renal crônica. Temos que reconhecê-los, temos que conhecer, mas o ideal é reconhecer a doença renal crônica com mais antecedência. Esse é um exemplo de um caso clínico real e como o médico integra o raciocínio médico em torno do diagnóstico. Então, uma paciente de 64 anos, mulher, branca, procura o consultório com queixa de inchaço há 6 meses e náuseas há 15 dias. Nos últimos 6 meses notou edema nos pés, logo após ao acordar, às vezes percebia inchaço ao redor dos olhos. No início não havia cansaço, dispneia, o edema começou a ascender aos poucos e agora chegou ao nível dos joelhos. Ela conta que passou a ser mais difícil controlar a pressão nas últimas semanas e passou a apresentar cansaço. Mostra-se ansiosa com o que vem ocorrendo com a sua saúde, não consegue entender por que está inchada se ela urina 2,5 litros por dia e ainda mais com uma urina clara. Como explicar isso para um paciente? Quando questionada, contou que durante a noite passou a acordar 2 a 3 vezes
e lembra de ter urinado com sangue pelo menos 3 ocasiões nos últimos 5 anos, mas nunca notou urina espumosa. Sua nora observou que ela encontra-se mais pálida, amarelada, e nas últimas semanas tem náuseas e vômitos, principalmente pela manhã, o que a motivou a procurar ajuda médica. Há 15 anos descobriu pressão alta em consulta de rotina com um médico ginecologista. Havia histórico de dislipidemia, molécula diverticular dos cólons e nunca teve infarto do miocárdio. Seu pai faleceu devido a um acidente vascular cerebral hemorrágico e uma irmã faz hemodiálise há 3 anos. Nos últimos 10 anos, usou hidroclorotiazida irregularmente. Esse é um exemplo de uma história de um paciente com doença renal crônica. Que sinais e sintomas vocês reconhecem aí? A gente pode ver, então, aqui, náusea, inchaço ao redor dos olhos. A gente pode ver pressão elevada. A gente pode ver palidez. São aqueles sinais que eu comentei com vocês. O que vocês acham que esses sinais seriam compatíveis com doença renal crônica? Sim. Vocês acham que são sinais precoces ou avançados? Avançados. De que história natural nós estamos falando? De uma doença renal crônica causada por qual doença? Por diabetes? Não tem história de hiperglicemia, não tem história de diagnóstico de diabetes. Seria por hipertensão? Poderia ser, mas às vezes a hipertensão é uma consequência da doença renal crônica, não uma causa. Qual seria a causa da doença renal crônica aqui? Se a gente conhecer a história natural da doença renal policística, essa história é típica. Doença renal policística pode se complicar com aneurisma do sistema nervoso central e acidente vascular hemorrágico. O pai dessa paciente faleceu disso. Ela é de natureza hereditária. Isso explica a irmã ter doença renal crônica em diálise. Tá? Ela contar que teve episódios de hematúria é compatível com alguém que tem ruptura de cistos e complicações do rim policísticos. Então, percebe que o processo de raciocínio diagnóstico ele é muito mais importante do que simplesmente decorar a definição do que é a doença para fazer o seu diagnóstico, certo? É apenas um exemplo. Então, para fazer o diagnóstico da doença renal crônica, é isso que vocês têm que fazer ao longo do tempo. Aprender a conhecer os fatores de risco, conhecer as causas e história natural de doenças que causam a doença renal crônica, conhecer sinais e sintomas e dosar creatinina, estimar ou medir taxa de filtração glomerular e pesquisar ativamente pela presença de albuminúria, proteinúria na urina. A proteinúria, a albuminúria, é um marcador de dano tecidual dos rins. É fácil fazer isso. O exame de urina permite que a gente tenha uma análise semi-quantitativa da proteinúria. Ou eu posso ter uma análise quantitativa da proteinúria dosando a concentração de albumina urinária. Vamos só aprofundar um pouquinho em como fazer o diagnóstico. Então, isso aqui é mais fácil para a gente entender naturalmente, mas isso aqui cabe algum detalhamento. Então, identificar algum marcador de lesão renal. O mais clássico é a presença de uma concentração anormal de albumina na urina. Então, a relação albumina-creatinina maior ou igual do que 30 miligramas de albumina por grama de creatinina. É a relação albicreia. Tá? Isso é muito importante para o diagnóstico, principalmente em fases iniciais, que o doente ainda não tem o clearance de creatinina. Às vezes tem o clearance normal, tem 110 de clearance de creatinina, 110 ml por minuto, mas já tem marcador de lesão renal. Então, a gente usa as duas coisas. Mas olhem o detalhamento aqui. Distúrbios hidroeletrolíticos por desordem tubular pode ser um indicativo de lesão renal e compor o diagnóstico de doença renal crônica.
Alteração na histologia, uma biópsia renal com inflamação, com fibrose, isso é diagnóstico de doença renal crônica. E alterações na estrutura do rim, por exames de imagem. Eu vou mostrar rapidamente para vocês como funciona isso. Mas veja que aqui é um detalhe, é uma nuance do diagnóstico que ajuda a gente. Vejam só. Primeira coisa, a creatinina, o marcador que a gente usa para estimar a taxa de filtração glomerular. Esse slide é do professor Roberto Zatz, e está aqui o crédito, mas está encoberto pela mesa. E ele é muito elucidativo. Então, aqui a gente, esse gráfico mostra o seguinte, que a relação entre a creatinina sérica e a taxa de filtração glomerular não é linear, é uma curva. E essa curva ela é influenciada pela massa do indivíduo, pela idade do indivíduo e pelo sexo do indivíduo. Então, aqui a gente tem 3 situações. Um indivíduo com pouca massa muscular, um indivíduo normal e um indivíduo com muita massa muscular. Vejam como é a relação da creatinina plasmática e a sua relação com a taxa de filtração glomerular. Imaginem que, se eu olhar só a creatinina plasmática, o valor normal depende de cada laboratório, mas vamos assumir entre 0,5 e 1,2. Para um mesmo nível de creatinina, eu posso ter funções renais completamente diferentes. Então, por exemplo, esse paciente com pouca massa muscular, se ele tiver 1,4 de creatinina, ele pode ter, por exemplo, aqui 40 ml por minuto de taxa de filtração glomerular. Já para o indivíduo que tem massa muscular em excesso, 1,4 de creatinina pode corresponder a uma taxa de filtração glomerular absolutamente normal. Então, uma coisa muito importante é que a gente nunca analise a creatinina isoladamente. A gente tem que interpretar ela por meio da estimativa da taxa de filtração glomerular. Existem equações para fazer isso. Existem também a forma de medir exatamente isso. Aqui é só para explicar que na prática clínica, a maior parte das vezes a gente usa a equação para estimar a taxa de filtração glomerular e ela depende ela é influenciada, obviamente, pela creatinina, idade e gênero, mas também pela superfície corpórea. Então, vejam que uma mulher de 50 versus uma outra de 80 anos, que tenham a mesma creatinina, mas que tenham superfícies corpóreas diferentes, vão ter taxas de filtração glomerular completamente diferentes. Então, além de pegar a creatinina e calcular, estimar a taxa de filtração glomerular, a gente tem que ajustar pela superfície corpórea. Tá? Por fim, então, além da creatinina, que é o teste de ouro do nefrologista, a gente pesquisa sedimento e proteína na urina, analisa o sedimento para pesquisar hemácias com dismorfismo, isso é um marcador de doença glomerular. A gente pode lançar mão de exame de imagem como ultrassom, por exemplo, para diagnosticar doença renal policística, como é o caso daquela paciente. E pode lançar mão de biópsia. Aqui é uma biópsia mostrando glomérulos intricrômico de Masson com fibrose extensa. Então vejam que o diagnóstico detalhado, ele não é só dosar a creatinina. Muitas vezes eu tenho que buscar pelo exame de urina 1 sedimento, buscar a proteína, ou eventualmente pelo exame de imagem reconhecer dano estrutural. Tudo isso compõe o diagnóstico da doença renal crônica. Uma vez feito o diagnóstico, nós classificamos o doente em função da taxa de filtração glomerular e em função da proteinúria. Essa classificação ela é útil porque ela guarda correlação com a progressão da doença renal. Então, quanto mais baixa a taxa de filtração e mais alta a proteinúria, eu tenho uma maior velocidade de progressão da doença renal crônica, certo? E essa classificação guarda relação com mortalidade cardiovascular, visto que o nível de proteinúria tem relação com o aumento do risco de morte por doença do coração.
Então, resumindo, concluindo a aula, a doença renal crônica ela tem natureza progressiva. E em cada estágio eu tenho um cenário e uma meta para ajudar o paciente. Então, no primeiro estágio, eu tenho dano renal, muitas vezes com um leve decréscimo da taxa de filtração glomerular, ou até mesmo normal, mas já tem algum dano, né? O que eu tenho que fazer? Diagnosticar a doença renal crônica, diagnosticar e tratar as comorbidades para evitar a sua progressão. No estágio leve da doença renal crônica, o clearance entre 89 e 60, eu tenho que controlar esses fatores anteriores e começar a pensar na taxa de progressão desse doente e atuar para reduzir a velocidade de progressão da doença renal crônica. Nos últimos 5 anos, a gente teve diversas novidades científicas. Existem drogas que, efetivamente, em adição ao inibidor da ECA, o bloqueador do receptor AT2 da angiotensina, as gliflosinas, são novas drogas que podem retardar a progressão da doença renal crônica, junto com os antagonistas de receptor de mineralocorticoides. A partir do estágio 3A, 3B, eu começo a clinicamente identificar as complicações da doença renal crônica e devo tratá-las. E no estágio 4, a doença renal grave, eu preciso começar a preparar o paciente para a terapia de substituição renal, quer por um transplante ou por renal, ou por prepará-lo para alguma modalidade de diálise, hemodiálise, diálise peritoneal. A nefrologia, a gente tem orgulho de dizer que é uma especialidade, um domínio científico da medicina, que é capaz de substituir um órgão que não existe mais, de 3 formas: transplante, hemodiálise, diálise peritoneal. Não tem outro precedente assim na medicina. Se a gente pensar na insuficiência cardíaca, na hepática, na pulmonar, quando o órgão para, a pessoa ou transplanta ou morre. A gente não. A gente hoje em dia tem quase 3 milhões de pessoas no mundo em diálise e também uma quantidade muito grande de países de pessoas transplantadas do rim. E outra coisa curiosa sobre a nefrologia: o nefrologista estuda a doença renal crônica e muitas vezes vai tratar de gente que não tem nem mais rim. Não é isso, Lúcio? Bom, para terminar, então esse é o processo de reconhecimento clínico da doença renal crônica, que pode ser feito pelo nefrologista, mas a gente quer que seja feito por qualquer médico. Qualquer pessoa que se habilita em medicina tem que saber reconhecer uma doença tão prevalente e tão grave. Quando a gente deve encaminhar um paciente para o nefrologista? Sempre em injúria renal aguda. Na doença renal crônica, em geral, quando o clearance estimado está menor do que 45 ml por minuto, ou eu tenho uma albuminúria entre 30 e 300 miligramas por grama de creatinina, aí o manejo do especialista é mais benéfico ao paciente. Quando há necessidade de terapia renal substitutiva, quando a gente tem doenças simples, mas que estão se complicando na sua natureza, como a litíase renal de repetição, uma ITU de repetição e uma hipertensão de difícil controle, por exemplo, é um domínio do nefrologista tratar esse tipo de situação. A doença renal policística, que tem tratamento específico atualmente, e alterações urinárias, como sedimentos, como leucocitura, hematúria, proteinúria, que eu preciso esclarecer a natureza, e distúrbios hidroeletrolíticos ácido-base complexo. Bom, falta 1 minuto, acho que terminei dentro do tempo. Era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. A gente depois vai ter oportunidade para conversar, seja no café, seja no intervalo, ou seja na mesa que vai ser formada mais tarde. Eu gostaria de agradecer a todos, dizer que foi uma satisfação ver todo mundo prestando atenção e motivado para aprender essas coisas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, pela excelente palestra.
Agora eu vou convidar a doutora Fabiana Rodrigues Hernandes, por favor, ela é médica nefrologista, com mestrado e doutorado em nefrologia pela Unifesp, é professora do curso de medicina e responsável pelo ambulatório de DMO de DRC do Hospital do Santa Marcelina. A professora Fabiana vai falar agora sobre o diagnóstico clínico laboratorial das complicações da DRC. Por favor, professora. Obrigado. Bem, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sempre tenho muito prazer em dar aula para alunos e é uma coisa que me motiva muito, muito ultimamente. Queria agradecer à professora Diana, ao Bruno, à coordenação do 6º SPAM pelo convite, pela oportunidade, a honra de estar aqui com vocês. Tá? Agradecer à Sonesp, que eu já tive a oportunidade de participar junto à Sonesp também, no planejamento, na construção de um SPAM, e aprendi muito, muito, especialmente com a professora Cibele e o professor Lúcio. Tá? Bom, o Rodrigo, nossa, eu não precisaria de maior introdução e melhor introdução do que o Rodrigo já deu para o tema que eu vou conversar hoje com vocês. Tá? Esse tema que é relacionado... Deixa eu só descobrir os botões aqui, gente. O pointer. Tá. O tema que é relacionado ao diagnóstico clínico e laboratorial das complicações da doença renal crônica é um tema que, para mim, é um dos principais desafios do nefrologista. A partir do momento que nós temos o diagnóstico da doença renal crônica, que esse é o maior desafio, né, trazer esse paciente para o diagnóstico, a partir do momento que eu tenho esse diagnóstico, o nosso segundo maior desafio é fazer com que esse paciente se mantenha sem sintomas. E nós, nefrologistas, que trabalhamos, temos a oportunidade de trabalhar em vários setores da sociedade, a gente sabe que isso é possível. A gente sabe que no SUS, muitas vezes nós vamos ser pacientes, e dependendo da localidade remota do Brasil, chegando com neve urêmica. Mas nós também sabemos que no SUS, em São Paulo, no Sudeste, tem muitos pacientes tendo a oportunidade também de ter acesso ao nefrologista, e esses pacientes podem nunca vivenciar um sintoma. Tá? Então, para mim, isso é muito importante. É um dos desafios mais legais da nefro, é fazer com que esses pacientes fiquem sem sintomas. E eu vou conversar com vocês sobre isso agora, tá? Relembrando um pouco com vocês as funções dos milhões de néfrons que existem, né, em cada rim. Eles não têm poucas funções, né? Só uma recordação que eu pretendo fazer aqui com vocês, lembrar que eles são responsáveis por depurações de escórias, depurações de substâncias inflamatórias importantes, pelo equilíbrio hídrico, pelo equilíbrio eletrolítico, pelo equilíbrio ácido-básico, pela produção da eritropoetina e também é um importante sítio de ativação da vitamina D. O rim faz tudo isso, os nossos néfrons fazem tudo isso. Conforme ele perde a sua função, ele entra em falência, e a gente tem que lembrar que essa falência não necessariamente é do néfron por inteiro. Essa falência ela pode ocorrer começando pelo glomérulo, ou mais pelos túbulos, e isso também vai trazer uma característica sintomática mais importante ou não para o meu paciente. Conforme a falência, o apagamento desses néfrons, então, vai ocorrendo, e, na grande maioria das vezes, essa falência é uma falência progressiva, graças a Deus, dá tempo da gente agir. Tá? Então, eu vou ter situações em que vai se elevar a ureia, a creatinina, ácido úrico, proteínas inflamatórias, como as interleucinas, nós vamos ter hipervolemia, alterações do potássio, do cálcio, do fósforo, acidose metabólica, anemia e o hiperparatireoidismo secundário. Realmente, tudo isso pode acontecer, mas tudo isso junto é o que leva à maior mortalidade dos nossos pacientes, que é cardiovascular. Então, quando eu trato esses pacientes, para todas essas deficiências que o rim deixou, então, para trás, e eu tenho que cuidar, eu também estou prevenindo
a principal causa de morte e mortalidade dos meus pacientes. Eu estou dando para eles condições de continuarem tendo qualidade de vida. Tá? É prevenindo isso que eu vou prevenir a situação cardiovascular. E aí, a clínica, principalmente no início, é uma clínica que frustra. E aí, a gente tem muito esse costume de falar, a clínica é frustra, e nós estamos diante de uma situação, que é a doença renal crônica, que ela é realmente isso. O Rodrigo já passou muito bem isso. Tá? E eu fui buscar no dicionário o que significa isso. A hora que eu falei, gente, a gente usa esse termo com tanta, né, frequência, e aí no dicionário diz justamente como é que os pacientes se apresentam para a gente. Quando a clínica frustra, ela priva o meu paciente, né? Priva alguém daquilo que lhe é devido, decepciona e engana. Então, nós temos que tomar muito cuidado, tá? Porque depende do nosso pensar, do nosso olhar como médico nefrologista para fazer o diagnóstico. Tá? Como o próprio Rodrigo já colocou, a nossa doença renal crônica, ela tem fases. E nessas fases, o nosso paciente vai se comportar de formas diferentes. Tá? Eu me dei autorização, uma vez que eu estou falando para alunos, né, é uma situação mais leve, né, como já foi falado aqui hoje, de trazer para vocês uma representação, talvez para vocês não se esquecerem. Tá? O paciente que tem uma taxa de filtração glomerular, tem um diagnóstico já, está no estágio 2 e tem uma taxa de filtração glomerular de 60 a 89, ele é um paciente que se apresenta dessa forma para a gente. Ele não sabe o que ele tem, e, na verdade, na grande maioria das vezes, ele está brisando por aí, e nem sabe que ele tem doença renal crônica. O próximo estágio, que é o estágio 3, tá? Ele continua, muitas vezes ele já até teve o diagnóstico, porque nós estamos caminhando, graças a Deus, para um atendimento em que os recursos e o diagnóstico estão chegando, e ele pergunta assim, eu tenho doença renal? Né? Vai explicar isso para o paciente, ele não sente nada. Quando chega, tá, no estágio 4, que é quando nós temos a oportunidade, sim, de perceber sinais clínicos, mas poucos ainda, mas principalmente os sinais laboratoriais, nós começamos a falar para o nosso paciente, olha, você tem doença renal crônica, sim, e ele fica, coitado, vorazmente correndo atrás da banana dele. Tá? Porque é aqui que a gente vai conversar com ele sobre tudo o que está acontecendo laboratorialmente, mas ele continua não sentindo nada. Se ele for bem cuidado, ele vai chegar no estágio... Opa, eu tirei sem querer? Se ele for bem cuidado, ele vai chegar no estágio 5 da doença renal crônica muito desconfiado. Não é possível que eu tenha isso. Afinal de contas, como o Rodrigo falou, eu urino tanto. Eu urino 2 litros. A minha urina é clara. Não está acontecendo nada com o meu rim. Então, a desconfiança é grande. Quanto mais bem cuidado o paciente, mais ele chega desconfiado nos estágios finais da doença renal crônica. E quando a gente tem que preparar ele para uma terapia renal substitutiva, ele praticamente foge. Tá? Essa condição... Não está passando. Essa condição, que é o paciente urêmico, ruim, cheio de sintomas, se Deus quiser, dificilmente vocês verão, tá bom? Mas acontece. Acontece no pronto-socorro do Santa Marcelina, muitas vezes, e a gente fica chateado ainda quando a gente vê isso, né, em pleno São Paulo. E nós também temos a ideia de que isso acontece muito nos locais mais remotos do nosso país. Mas o nosso objetivo é esse aqui, continuar com o nosso paciente brisando super bem, tendo qualidade de vida. E aí a gente passa a buscar, então, o diagnóstico dessas complicações com bastante intensidade, tá? Para poder cuidar dos nossos pacientes, né? E a gente tem recursos para isso, tá, gente? Vamos falar um pouquinho da elevação da ureia, que é a principal escória, que chama a atenção de todos aqui, e que acaba levando o nome de um dos principais sintomas da doença renal crônica, que é a uremia.
Os valores normais de ureia giram em torno de 16 a 40, e a uremia, gente, pasmem, se o paciente evolui de forma crônica, geralmente essa uremia vai acontecer com os níveis de ureia em torno de 200, 150, de 150 a 200 que começam os primeiros sintomas. E, geralmente, o primeiro sintoma é inapetência. E tem um falar muito, muito interessante do paciente que fala: doutor, eu não tenho mais vontade nenhuma de comer carne. Impressionante como é que o organismo é sábio. Né? Eu não tenho mais vontade de comer carne. Daí ele passa para náuseas e vômitos, tem alterações cognitivas, tá? Alterações da coagulação, que também pode gerar aparecimento de hematomas. São sintomas, situações que estão relacionadas à uremia. E demora a aparecer, gente, demora principalmente as situações cognitivas, porque nós temos uma inteligência do nosso organismo em termos de adaptação, e a maior delas é a produção dos osmose diogênicos nos neurônios, tá? Que mantém essa nossa condição neuronal. Depois a hipervolemia. Nossa, essa demora para caramba para acontecer. O paciente ele urina muito. Nós temos um negócio chamado, na doença renal crônica, no finalzinho dela, uma falência do funcionamento tubular que leva ao famoso diabetes insípidos nefrogênico. O paciente geralmente urina sem a gente precisar de dar diurético. Então, vamos pensar nisso, porque nós não vamos rapidamente ver o nosso paciente hipervolêmico. Geralmente, a gente vê os pacientes hipervolêmicos quando, né, se apresentando com os níveis pressóricos mais elevados e edema, nos estágios bem final, quando ele já relata que está diminuindo a diurese. Isso é 8, é 7 de clearance. Tá? Mas nós podemos ter uma outra população que fica hipervolêmica com sinais de hipervolemia, que são aqueles que cursam com doença renal crônica e síndrome nefrótica. Tá? Esses, por outra razão, por outra fisiopatologia que envolve a hipoalbuminemia, eles têm mais hipervolemia. Na falência, nós temos a hipercalemia. A hipercalemia é um sinalzinho, um sintomazinho que praticamente não existe. É o Minion correndo atrás da banana. Ele não entende por que ele não pode comer a banana na hora que dá o cacho de banana dele na casa dele, ou que ele não pode comer a mexerica na época da mexerica, que está na promoção. Certo? Então, a hipercalemia é uma condição em que o potássio está acima de 5, mas, normalmente, os sintomas e alterações eletrocardiográficas vão começar a aparecer com potássio acima de 6,5. Tá? E é muito assintomático, perigosa. Acidose metabólica, outra coisa que o paciente não percebe. O que nós consideramos acidose metabólica? O diagnóstico é fácil, é uma gasometria venosa, apesar de que não é qualquer laboratório que faz, né? Porque depende de ter a rapidez, o aparelho e tudo mais. Mas a gasometria venosa ela é uma ferramenta importante para a gente só precisa da dosagem do bicarbonato. E nós consideramos a acidose, o paciente com necessidade, inclusive, de iniciar uma reposição quando o bicarbonato é menor do que 22. As consequências da acidose são assintomáticas. Tá? O paciente tem um aumento do catabolismo proteico, ele não percebe o emagrecimento, a desnutrição, a perda proteica dele. Tá? Ele tem alterações na mineralização óssea e está associado à piora na progressão da doença renal crônica. Então, a gente também tem que agir com bastante intensidade. Anemia. Outro sintomazinho que, em outras doenças que envolvem o aparecimento da anemia, todo mundo aqui já está cansado de ver, sabe que não dá sintoma. É outra condição que não dá sintoma. Geralmente ocorrendo de forma progressiva, né? E o organismo tem uma adaptação. Pacientes chegam a 7 de nível de hemoglobina, 6 de nível de hemoglobina. Hoje, com a grande onda das cirurgias bariátricas e a grande onda de perda de acompanhamento dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica, né, a gente vê como que esses pacientes toleram níveis baixos de hemoglobina. Os nossos pacientes também. Tá? Eles toleram níveis mais baixos. A hemoglobina, a gente, claro, vai considerar a anemia menor do que 13 no homem, menor do que 12 na mulher. Tá? Mas essa instalação lenta e progressiva ela é responsável pelos poucos sintomas. Sempre também vai aparecer nos estágios mais avançados da doença renal crônica. Os sintomas todo mundo está cansado de saber. É a fadiga, a dispneia, alterações do sono e alterações cognitivas. Também está associado a uma piora na progressão da doença renal crônica.
Aqui eu paro um pouquinho para lembrar para vocês a fisiopatologia da anemia, rapidinho, e mostrar para vocês o porquê que é importante eu passar para novas dosagens sem ser só a hemoglobina. A anemia no paciente com doença renal crônica, ela ocorre, primeiro, tem que ter uma medula boa, né? Tem lá uma medula boa para produzir, né, a linhagem vermelha, ok, mas ela precisa de estímulo, que é a eritropoetina, precisa de um substrato, que é o ferro, e precisa de um equilíbrio, que é pautado, normalmente, em nós, pela hepcidina. Porém, os nossos pacientes com doença renal crônica, além deles serem mais inflamados e, por isso, produzirem mais hepcidina, eles também têm um clearance menor da hepcidina pelo rim. E esse clearance menor, fazendo com que ela se acumule, ela deixa de ser um fator de ajuste, de controle, para ser um fator de desequilíbrio. Ela impede a absorção de ferro no intestino, impede a reutilização de ferro pelas hemácias senescentes, né, as hemácias que entraram em senescência, que é muito reutilizado o ferro. E a hepcidina, então, vai impedir, vai atrapalhar a biodisponibilidade do ferro. E essa biodisponibilidade ela é muito importante, né, para que seja concluída, então, a eritropoese. Como eu já falei, então, a anemia é aquela condição em que eu tenho um HB abaixo de 13 nos homens e de 12 nas mulheres, e quando isso acontecer, eu tenho que caminhar na minha investigação, pedir um hemograma, solicitar o perfil de ferro, e aí, gente, inclui o índice de saturação de transferrina, que talvez para nós nefrologistas seja mais importante que a ferritina, porque a ferritina é um marcador de inflamação, e o nosso paciente, seja pela doença de Bage, seja pela própria doença renal crônica, ele é inflamado. Então, vamos lembrar dessa ferramenta. Tá? Eu tenho que investigar a vitamina B12, ácido fólico. Eu tenho que trazer tudo isso para o meu raciocínio. E eu tenho que pensar que esse meu paciente ele deve ter uma reserva de ferro mais intensa, mais forte do que a população geral. Tá? Então, nós trabalhamos com objetivos de níveis de ferro para os nossos pacientes, principalmente para os pacientes em diálise, tá? Uma ferritina maior do que 200 e uma saturação de transferrina maior do que 20%. É o nosso objetivo. E aí, gente, na falência dos nossos néfrons, também ocorre, como eu já citei, alterações que vão levar ao distúrbio mineral e ósseo na doença renal crônica, o DMO-DRC. E agora nós vamos abrir uma caixinha. É uma caixinha bem grande, é uma caixinha que envolve alterações do cálcio, do fósforo, da vitamina D, do hiperparatireoidismo secundário e de calcificações extraósseas. Tá? Bom, para falar disso tudo, veio o conceito, então, do distúrbio mineral e ósseo na doença renal crônica, que é um conceito que existe, né, desde já faz um bom tempo, né, pelo menos aí desde 2011, que se trabalha com essa ideia do DMO-DRC, que envolve anormalidades laboratoriais, anormalidades ósseas, calcificação vascular, combinando com situações que levam a comorbidades e mortalidade, doenças cardiovasculares, fraturas. Tá? Vamos conversar sobre isso. O cálcio ele é importante para o nosso organismo, existe uma glândula para regular os níveis de cálcio no nosso organismo, uma glândula muito especial chamada paratireoide. O cálcio ele é bem pouco absorvido no intestino se não tiver junto a presença do calcitriol. Tá? Então, o calcitriol vem de onde? O calcitriol ele é ativado, a vitamina D ativa ocorre, né, a formação dela no rim, nas células do túbulo proximal do rim. Então, eu tenho aqui uma ligação muito importante entre manter os níveis de cálcio e a necessidade do calcitriol para absorção intestinal, deste cálcio que nós consumimos, e que, por sinal, a gente consome muito pouco. Né? Então, a partir do momento que o cálcio cai, vai elevar o PTH, e o PTH vai ter todas as suas ações para manter os níveis séricos de cálcio. Mas, se eu perco o rim, se eu estou perdendo muito rim nas fases mais avançadas da doença renal crônica, o que acontece? É mais no osso que o PTH vai agir. Não tem mais muito como o PTH agir num rim que está em falência. Ele continua, ele tenta, mas não tem muito. Mas, além do cálcio, gente, tem um outro vilão
que ultimamente andou merecendo, inclusive, um simpósio, especialmente para ele na Europa. Esse vilão é chamado fósforo. Tá? O fósforo também depende do fósforo, a nossa condição do rim, né? O rim equilibra o fósforo, é que caminha para fazer a fosfatura de tudo aquilo que a gente come de excesso. E quando a gente come um excesso de fósforo, o rim coloca esse fósforo para fora através de um estímulo de uma substância chamada FGF23. A FGF23, que é essa substância aqui, produzida pelos osteócitos, células ósseas, que percebem o fósforo alto que a gente acabou de comer e manda para o sangue, para a circulação, essa molécula chamada FGF23, uma fosfatonina, para levar a fosfatúria. Certo? Essa fosfatúria, ela vai ser muito importante para manter os níveis séricos de fósforo, porque se o fósforo elevar no sangue, ele se gruda ao cálcio, ele se liga ao cálcio, e eu deixo de ter o cálcio livre para as suas ações. Então, a simples subida do fósforo no sangue é uma causa de hipocalcemia. Porém, ele tem outras situações que pioram a condição da hipocalcemia, porque a FGF23 ela inibe a 1-alfa-hidroxilase, que é a enzima que está lá no túbulo proximal e que faz a ativação da vitamina D. Ela inibe. E por que ela faz isso? Porque o calcitriol, gente, a vitamina D ativa, também otimiza a absorção de fósforo no intestino. E se eu não quero fósforo, então eu vou inibir a ativação da vitamina D. Então, o fósforo passa a ser um vilão, não só porque diretamente, quando ele aumenta no sangue, ele vai baixar o cálcio, mas também porque ele vai trabalhar impedindo a ativação da vitamina D. E isso tudo, como nós já sabemos, vai caminhar para o hiperparatireoidismo secundário. Nós temos uma curva hoje que nós interpretamos, gente, que eu não vou chegar a dizer tudo o que tem nessa curva, porque não é o contexto, não cabe nessa aula. Tá? Mas eu queria mostrar para vocês que, de acordo com a progressão da doença renal crônica, a primeira coisa que ocorre no meu organismo é a elevação da FGF23, que é justamente para manter os níveis de fósforo dentro da normalidade, que é essa área cinza mais clara. Como vocês podem ver, o fósforo ele só vai se elevar realmente, praticamente no estágio 5 da doença renal crônica. Então, quando a gente está lá, bem tranquilo, olhando o nosso resultado de exame, que o fósforo está dentro do valor de normalidade, né, não fiquem tão tranquilos, porque tem por trás disso a FGF23 agindo e o PTH agindo naquele restico de rim para manter a nossa fosfatúria. Tá? Então, prestar muita atenção nisso. Aqui estão os valores normais de tudo que a gente acompanha em termos de doença renal crônica no DMO-DRC, né? Praticamente tudo. O calciônico, o fósforo, o PTH e a vitamina D. Tá? O calciônico, a gente tem aqui valores de normalidade dependendo do laboratório, mas aqui eu sei que vocês trabalham com 1,11 a 1,40, e o cálcio total, que sempre deve ser corrigido para albumina, tá? De 8,5 a 10,2. Fósforo de 2,5 a 4,5, PTH de 12 a 65, e a vitamina D que nós dosamos para avaliar a suficiência em vitamina D é o calcidiol. É a 25-hidroxivitamina D. Nós não dosamos a 1,25-hidroxivitamina D. Tá bom, gente? Bom, hipocalcemia é o cálcio abaixo de 8,5. Isso só vai ocorrer também bem mesmo lá no estágio 4 da doença renal crônica. A hiperfosfatemia é o fósforo acima de 4,5, e nós toleramos acima de 5, em torno de 5, né, o fósforo para o paciente em diálise. Tá? Esses valores, gente, têm relação com curva de mortalidade, tá? Por isso que eles estão aqui. O PTH, qualquer PTH acima de 65 é hiperparatireoidismo secundário, qualquer. Tá? Então, nós estamos observando, quando o PTH aumenta, que a glândula está saindo do seu eixo para poder compensar alguma coisa. Mas, nos pacientes em diálise, nós temos um objetivo de um PTH de 2 a 9 vezes o limite superior do método. Tá? Então, nós toleramos níveis de PTH até 600, desde que ele não esteja subindo progressivamente, desde que ele não esteja associado a sinais já de uma doença óssea de alta remodelação. E com relação à vitamina D,
nós sempre consideramos hipovitaminose D para os nossos pacientes sempre menor do que 30. Tá? Então, os nossos pacientes, se eles estiverem de 20 a 30, eles têm que fazer reposição com colecalciferol. O distúrbio mineral e ósseo, então, ele vai caminhar para o hiperparatireoidismo secundário. E a principal consequência óssea desse hiperparatireoidismo secundário é a doença óssea de alta remodelação, ou osteite fibrosa. O que quer dizer uma doença óssea de alta remodelação? Eu tenho muitas células em atividade, né? Eu tenho muito clasto trabalhando, para depois o blasto chegar, produzir a matriz osteoide, e, depois disso, levar à mineralização. Só que essa condição, infelizmente, não é tão ajeitadinha e adequada como está ocorrendo com todo mundo aqui nesse momento. Todo mundo aqui está com osso em remodelação. É uma condição desordenada em que a perda da massa óssea ela ganha da formação, infelizmente. Isso aqui é uma biópsia, gente, onde eu mostro aqui no roxo mais escuro são as trabéculas ósseas, que estão completamente desconectadas, né, numa doença óssea de alta remodelação. Vocês podem acompanhar comigo aqui as células, os osteoclastos, que são as células de reabsorção. Esse aqui, ó, acabou de comer, passar no meio de uma trabécula. Tá? Então, e depois disso, chega o blasto, que vocês podem ver aqui todo enfileiradinho, para produzir o osteoide, que é essa capinha cinza que está aqui, tá? Em volta da trabécula. O osteoide tentando fazer um novo osso, mas ele não consegue. Porque, para se mineralizar um osso, eu preciso de vitamina D. Eu preciso do substrato cálcio e fósforo, os nossos pacientes até que podem ter. Mas a vitamina D, só alguns pacientes conseguem usar, infelizmente. Tá? Então, lembrar disso. A doença óssea de alta remodelação está relacionada ao hiperparatireoidismo secundário. Geralmente, vai começar com os níveis de PTH acima de 600. E a fosfatase alcalina ela entra aqui, tá, como uma ferramenta importante. Ela, no limite superior ou elevada, já vai mostrar para mim que esse PTH alto, junto com a fosfatase alta, representa uma doença óssea de alta remodelação. Gente, fosfatase alcalina alta, a fosfatase alcalina ela está marcando, tá, a ação do osteoblasto. Vamos lá. Os sintomas dessa doença são muito tardios. Essa, para mim, é uma das doenças mais difíceis de tratar no paciente, porque envolve dieta, uso de medicação, aderência, acesso a medicações de alto custo, tá? Que, infelizmente, elas transitam, elas flutuam a sua disponibilidade no sistema de saúde. E aí o paciente fica anos em diálise aguardando um transplante e desenvolve essa doença. Esse é o principal desafio. É aí que mora a diferença do paciente que não tem acesso a um médico adequado que cuida disso, não tem acesso à medicação e não tem acesso a uma rede de apoio, que significa família, estratégia psicológica para cuidar disso. Tá? Essa condição, quando a gente não tem o cuidado adequado, ela vai, sim, levar o paciente para sintomas. Os sintomas são dores ósseas difusas, fraqueza muscular, principalmente a fraqueza proximal. Tá? E nós vamos começar a ver situações como essas aqui. Esse aqui é um raio-x de mão, que o Rodrigo até já exemplificou um pouco, onde eu tenho reabsorção do meu osso vai desaparecendo, virando um fantasma. Tá? Eu perco as falanges distais dos meus dedos, eu passo a ter tumores que nós chamamos de osteoclastomas, são consequências dessa doença. Olha só, para vocês verem a foto de uma mão que tem essa reabsorção. Tá? Esse paciente tem as imagens de reabsorção na calota craniana, esse paciente tem 50 anos de idade e tem esse corpo que vocês estão vendo aí, sentado numa cadeira de roda, porque fraturou o fêmur. Essa paciente veio para passar em consulta comigo em novembro do ano passado. Ela tem 50 anos de idade, ela tem a minha idade. Me doeu ver. Tá? Então, eles chegam, sim, nessa situação. E por tudo isso que eu acabei de falar. Dentro do distúrbio mineral e ósseo, eu também posso ter, além da doença óssea de alta remodelação, a osteomalácia, a doença óssea dinâmica. O diagnóstico dessas doenças ósseas é através de biópsia óssea, da histomorfometria. Realmente, o diagnóstico é através disso.
Tá? Mas nós não vamos fazer biópsia óssea, não vai ser o método laboratorial que a gente vai usar para todos. A gente tenta chegar, né, deduzir o que está acontecendo com o osso através dos níveis de PTH associado à fosfatase alcalina, que é meu marcador de remodelação. Tá? O PTH maior do que 100 e fosfatase alcalina elevada representa a doença óssea de alta remodelação, a osteomalácia. É aquele PTH que pode estar baixo, normal ou alto, mas tem uma fosfatase alcalina discrepantemente, desproporcionalmente elevada. Por quê? Porque tem muito osteoide para ser mineralizado e não consegue mineralizar. A fosfatase ela marca isso. E ela está muito baixa nos pacientes com doença óssea dinâmica, o PTH abaixo de 150. Bom, essa doença óssea de alta remodelação, osteite fibrosa, osteomalácia, e a doença óssea de baixa remodelação, elas podem caminhar para uma condição que é muito comum, que todos vocês já ouviram falar, que é a osteoporose. E os nossos pacientes, hoje, a gente sabe, eles merecem o diagnóstico da osteoporose, a gente tem que pedir densitometria óssea para eles. Isso marca, sim, para eles também, e a gente tem que fazer todas as medidas possíveis, inclusive mudanças de hábito de vida dentro de uma casa, porque reflete risco de fratura. Às vezes, a gente não vai ter um tratamento medicamentoso tão eficaz, mas a gente tem que tratar essas condições de base para poder diminuir, chegar nessa condição que é a osteoporose. Essas duas condições, baixa remodelação e alta remodelação óssea, vão levar a uma situação de elevação de cálcio e fósforo no sangue. Por um lado, eu tenho um osso parado que não assimila nada do que eu tenho de cálcio e fósforo no sangue. Por outro lado, eu tenho uma doença óssea de alta remodelação em que sai muito cálcio e fósforo do sangue. E isso vai coincidir, vai, aos poucos, levando à calcificação vascular. Essa calcificação vascular, gente, que leva às doenças cardiovasculares, né? Então, está relacionado a altos níveis de cálcio e fósforo, altos níveis de PTH, altos níveis de FGF23, que a gente ainda não dosa. A inflamação, ela é assintomática ou oligoassintomática até um evento agudo. Como é que está o vaso dos nossos pacientes? Tem calcificação na placa, muita calcificação nas placas, mais do que nos pacientes, né, nos outros pacientes que não têm doença renal crônica. Mas eu tenho uma calcificação muito característica da minha população, que é a calcificação da camada média, ou calcificação de Monckeberg, e que a gente visualiza assim. Essa é a aorta calcificada. É assim que a gente visualiza a calcificação dos nossos pacientes. Isso aqui é uma femoral calcificada. Isso aqui são ilíacas calcificadas. Tá? E eu também tenho calcificação de pequenos vasos, né, em regiões mais periféricas, como vocês podem ver aqui, pelo sinal da seta, artéria pediosa, artéria radial. Tá? Essa calcificação é muito importante a gente fazer o diagnóstico dela. Tá? E eu também tenho as calcificações coronarianas. Pô, eu tenho tudo quanto é vaso, não vou ter na coronária? Certo? Eu tenho que investigar. Eu tenho que investigar. Essa investigação ela é muito importante. Tá? E essa investigação ela já faz parte das nossas diretrizes, porque essa presença da calcificação, tanto vascular quanto valvar, ela deve ser feita anualmente. Tá? Os pacientes com doença renal crônica do estágio 3A a 5D têm que fazer mudanças de atitude no tratamento baseado no diagnóstico dessa calcificação. Como que eu faço esse diagnóstico? Raio-X e ecocardiograma. Tá? Então, eu tenho que pedir raio-X para os meus pacientes. Gente, eu não preciso de tomografia coronariana. É pedir raio-X. Tá? Bom, por último, eu gostaria de falar um pouquinho da calcifilaxia. A calcifilaxia também é uma calcificação de um vaso, mas é a calcificação da microvasculatura. Tá? É a microvasculatura que está presente no tecido celular e subcutâneo da derme. Essa, sim, ela é bem sintomática. Assim que ela começa a ocorrer, o paciente tem dor no local. Ele tem dor no local, tem hiperestesia no local e vai evoluir para lesões bem feias. Tá? Elas podem ocorrer em qualquer lugar do corpo, mas são mais centrais do que periféricas. Isso aqui é o início de uma calcifilaxia. Tá? Nós temos aqui semelhante a um hematoma. Isso aqui também é o início de uma calcifilaxia. Está endurado. Parece um livedo.
endurado, mas o paciente tem muita dor. Já é uma região entrando em isquemia. Aqui ela evoluindo para a fase de bolhas, tá? E, com o tempo, com a evolução, se a gente não consegue fazer esse diagnóstico, se passa por um hematomazinho, por um local que deu uma batidinha, tá? Nós vamos ter uma evolução dessa calcifilaxia, com comprometimento importante da qualidade de vida, quadros sépticos associados, na maioria das vezes, e alta mortalidade. Tá? As lesões da calcifilaxia, elas chegam nessa condição que vocês estão vendo aqui. Eu peço desculpas por terminar a minha aula com imagens tão feias, tá? Mas fiquem tranquilos, tá? Continue cuidando do rim de vocês, dos pacientes de vocês, passando essa mensagem. Muito obrigada. Eu chamo eles para o fechamento, então. A professora Cibele teria 5 minutos para fazer uma colocação. 5 minutos no máximo. Chama eles. Chama, então, e para o fechamento. Eu gostaria, então, de chamar novamente a doutora Fabiana Rodrigues para nosso encerramento aqui na mesa. Gostaria de chamar o professor Rodrigo Bueno também. Eu gostaria de chamar também meu colega acadêmico, Gabriel Melli, da Faculdade de Medicina da USP. Acho que vamos ter que fazer isso. Super. A professora Cibele é nefrologista pela PUC, fez mestrado e doutorado em nefrologia pela Universidade Federal de São Paulo, é professora titular do Departamento de Clínica Médica da PUC de São Paulo. Além disso, é diretora científica da Sociedade de Nefrologia. Eu gostaria de agradecer imensamente as palestras, tanto da Fabi quanto do Rodrigo. Nós estamos adiantadíssimos da hora, né? A gente tem que cumprir aí, tentar voltar para o intervalo às 10h30. Eu pergunto se tem alguma pergunta da plateia para a gente privilegiar a plateia. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente consegue responder uma pergunta. Algum aluno tem alguma dúvida? Eu não estou enxergando por causa da luz. Pode ficar em pé e falar seu nome e qual a sua dúvida. Eu gostaria de pedir para a luz da plateia. Né? Da onde você é? Por favor. Oi, eu sou a Andresa, sou acadêmica de medicina da Unicamp. E eu tenho uma dúvida para o Rodrigo. Ele falou um pouco sobre como a creatinina depende da pessoa, então, da idade, do gênero, da superfície corporal. Eu queria saber que método eu posso fazer para calcular isso. Se existe alguma calculadora mais indicada para saber interpretar melhor o dado da creatinina de acordo com a subjetividade da pessoa. Tá certo. Existem fórmulas, várias fórmulas para estimar o ritmo de filtração glomerular. A fórmula que abarca a maior parcela da população, aplicável à maior parcela da população, é a fórmula do estudo CKD-EPI. Só que ela tem as suas limitações, ela não serve muito bem para idoso, para criança, para obesos, para extremos. Então, o médico ele tem que saber medir o clearance de creatinina, esse é o mais seguro. Então, ele pega o volume urinário de 24 horas e dosa a creatinina nessa amostra de 24 horas e relaciona com a creatinina sérica, aquela fórmula UVP. E aí depois o médico corrige isso pela superfície corporal.
Esse é o mais preciso. Né? Tem várias fórmulas para calcular o clearance. Né? Para estimar, a mais conhecida é CKDEP. A nível populacional, que a gente usa mesmo é a dosagem de creatinina e uma fórmula que você encontra, Nefrocal, que no site da Sociedade Brasileira de Nefrologia tem, e é de acesso livre, então vocês podem utilizar. E alguém tem alguma pergunta para a Fabiana? Fabi, por que tem paciente renal crônico que não tem anemia? Tem isso? Tem, ou se tem. Tem paciente renal crônico que não tem anemia. Aqueles que vivem em altas altitudes, principalmente. E um que causa bastante curiosidade, é bem frequente na nossa vida, que são os tabagistas. São pessoas que são submetidas à hipoxemia crônica, por alguma razão, seja por um problema de altitude, uma situação de altitude, ou um problema pulmonar, né? E vão ter uma hipoxemia crônica, que vão estimular um fator muito importante, que é o fator derivado de hipóxia. E esse fator é um fator que ajuda a estabilizar a questão da biodisponibilidade do ferro, que estimula a liberação de eritropoetina. E eu não pude abrir essa caixinha aqui, mas é uma caixinha muitíssimo interessante. Mas existe uma razão, tá, gente? Desconfiem. Fiquem sempre atentos. Pegou um DPLC com doença renal crônica, olhou o HB dele, está aquele HB lindo, com clearance de 14, de 15, pode saber. Tem coisa atrás. Busca uma doença, um DPLC, que às vezes o paciente nem nunca teve diagnóstico de DPLC. Tá bom? Eu teria um monte de perguntas para fazer, que eu acho que seriam interessantes para os alunos, mas como a gente está muito atrasado na hora, eu vou agradecer ao Rodrigo, à Fabi, as excelentes palestras. Acho que os alunos aprenderam muito hoje sobre doença renal crônica, né? No mês, agora a gente está falando em mês da doença renal, né? Mês do rim, não é mais só o dia. E, então, a gente vai fazer um intervalo agora. Vocês têm um coffee break lá na parte de baixo, pelo que a professora Giana me informou. E eu vou pedir encarecidamente que vocês voltem às 10h25, para que a gente comece pontualmente às 10h30. Muito obrigada. Pessoal, podem sair pela lateral aqui, tá?